Daí, pessoal, mais uma resolução. Um fazendeiro doa como incentivo uma área retangular de sua fazenda para seu filho, que está indicada na figura como 100% cultivada. De acordo com as leis, deve-se ter uma reserva legal de 20% de sua área total. Assim, o pai resolve doar mais uma parte para compor a reserva para o filho, conforme a figura. E de acordo com a figura acima, o novo terreno do filho cumpre a lei, após acrescentar uma faixa de largura X metros contornando o terreno cultivado, que se destinará à reserva legal do filho. O dobro da largura X da faixa é. Então, rapidamente um comentário. O filho recebe uma doação que está cultivada com milho, que é correspondente a essa área retangular. Só que legalmente eu preciso ter, para uma área totalmente, uma área cultivada, eu preciso ter uma faixa de área correspondente, preciso ter uma área correspondente a 20% como reserva. Então o pai pensou, como ele deu uma área totalmente ou 100% cultivada, ele precisa acrescentar uma faixa aqui em torno dessa área cultivada, para que essa faixa então funcione como área de reserva. E aí diz que essa área de reserva deve ser igual a 20%. A pergunta do exercício é, qual a largura dessa faixa, né, que tem um formato de L aqui, ó, então ele não chega a contornar toda o terreno cultivado, ele faz uma espécie de L aqui, e ele pergunta justamente a largura X dessa faixa, ok? Eu fiz uma outra lâmina aqui, com um desenho um pouco maior, para que o entendimento fique mais claro e o aproveitamento didático da questão fique mais interessante. Então tá aí, ó. Eu tenho a área inicialmente cultivada com milho, que tem aqui esta área aqui, ó. Ela, se eu precisar, ela vale A vezes B, né? Um lado vezes o outro. E uma faixa que foi acrescentada de largura X, formando um L, que vai justamente funcionar como reserva. Então, esta área aqui, ó, é a área de reserva. Então, esta área aqui, ela, de acordo com o problema, equivale a 20%. É 20% de reserva. Se isso aqui é 20%, então eu sei que esta área aqui corresponde a 80%. Então, essa área de milho, que antes correspondia a 100%, agora passa a ser 80%. Então, 80% de área cultivada e 20% de reserva. Bom, então vou começar a pensar. A área total é formada pelo retângulo, que tem um lado vezes o outro, né? Eu tenho aqui essa dimensão, que mede A mais X, né? Aqui, ó. A mais X. Então, essa área total é A mais X, que multiplica o outro lado, que multiplica este lado aqui, que mede B mais X. E aí já vou fazer aqui, ó, esta área. Não sei se vai ser útil para daqui a pouco, mas eu vou fazer a área total, então. Está resultando A vezes B, AB. A vezes X, AX. X vezes B, BX. E X vezes X, X ao quadrado. Então isso aí é a área total. Dá para dizer que isso aqui, ó, funciona como o meu 100%. A área de reserva, a área correspondente à reserva, ou seja, 20%, ela vai ser calculada como essa faixa aqui, esse L, né, que foi acrescentado. Então, se eu dividir aqui, ó, eu tenho que esta área aqui, ela é A mais X vezes a altura aqui vezes X. Então, eu tenho aqui, a área da reserva é A mais X vezes X. E aí tem aqui uma outra área, um outro pedaço que também faz parte da reserva. E esse retângulo aqui tem como área
base vezes altura, essa base aqui ó, é x, vezes essa altura, que vale b. Então isso aqui é mais bx. Que eu posso também, né, aplicar a distributiva aqui e a área de reserva. Não sei se eu vou precisar disso, mas eu vou já aqui colocar na forma polinomial. A vezes x a x, né, estou aplicando a distributiva. Famoso chuveirinho. X vezes x, x ao quadrado, mais bx. Isso aqui ó, é a reserva, corresponde a 20%. Agora pensa comigo, ó. Se eu pego esta área de reserva, que é 20%, e multiplico ela por 5, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar 100%. Bom, então eu posso estabelecer esta igualdade. Se eu pego a área de reserva, que é ax mais x ao quadrado, e mais bx, se eu pegar esta área aqui ó, e multiplicar por 5, ou seja, estou pegando aqui 20% e estou multiplicando por 5, eu vou encontrar a área total, que é o 100%. Aí eu pego lá em cima AB mais AX mais BX e mais x ao quadrado. E aí eu tenho igualdade. A partir daí eu vou calcular o valor do x, então. Vou multiplicar aqui ó, por distributivo esse 5. 5ax. Vou fazer isso aqui, ó. 5 vezes ax, 5 vezes x ao quadrado, 5 vezes bx. Então eu tenho 5ax mais 5x ao quadrado mais 5bx. Isso é igual a AB mais AX mais BX mais x ao quadrado. Aí eu começo a organizar. Olha só, como eu tenho aqui ó, a quantidade de x ao quadrado maior aqui na frente, eu vou manter esses termos aqui e já vou organizando, vou colocando em ordem. Ó. 5x ao quadrado mais 5ax mais 5bx. Vou trazer para cá menos x ao quadrado, né, na falsa passagem. Ó, esse x ao quadrado vai para lá menos na falsa passagem. Menos ax também, esse aqui, ó. Menos ax. Esse aqui também, aliás, esse aqui primeiro, menos bx. E menos AB. E isso ficou igual a zero. Vou reduzir os termos semelhantes. 5x ao quadrado menos x ao quadrado. Isso vai dar 4x ao quadrado. 5ax menos ax mais 4ax. 5bx menos bx mais 4bx. E aqui ainda falta menos AB, né? Esse AB não reduz. Menos AB igual a zero. Aqui eu tenho coeficiente 4, aqui é 4, aqui é 4. Então, por bem, acho interessante aqui fazer uma simplificação e dividir isso por 4. Aí eu tenho x ao quadrado mais ax mais bx e menos AB. Ó, aí o AB vai ficar dividido por 4 aqui. Ó. Ele não tem o 4 na frente, né? Para dividir, então menos AB sobre 4 igual a zero. Tá assim caminhando. Aí eu tenho uma equação do segundo grau, olha aqui, ó.
o ax ao quadrado, aqui tem x, então daqui vai sair o bx, e aqui é o c, termo independente. Então eu vou organizar um pouquinho melhor. Eu tenho então x ao quadrado, coloco o x em evidência aqui, vai ficar a mais b que multiplica x, né? A vezes x ax, b vezes x bx, e menos AB sobre 4. Isso é igual a zero. E aqui então eu tenho a minha equação do segundo grau, a partir da qual eu vou descobrir o valor do x, que é o que ele está pedindo. Na realidade ele está pedindo, né, não sei se tu lembra, ele quer o dobro da largura. Deixa eu botar uma lâmina para ti aqui. Olha só, está perguntando o dobro da largura x. Então na realidade o que ele está perguntando? Está perguntando quanto que é 2x. Ok? Então eu tenho aqui, nessa equação do segundo grau, aqui eu tenho o a igual a 1 antes do x ao quadrado, aqui o b antes do x, que é a mais b, e aqui eu tenho o c, que é o termo independente, menos a b sobre 4. E aí vou jogar isso aí dentro da fórmula de Bhaskara, né? Para descobrir aí o valor do x. Então aqui, fazendo a substituição, eu tenho x igual menos b, menos, aí o b, ó, é tudo isso. O b é isso aqui, ó, é a mais b. Então, menos a mais b, mais ou menos, aqui eu abro, faço raiz quadrada, b quadrado é a mais b, lembra, né? O a mais b funciona como b, da fórmula de Bhaskara, b quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e vezes o c, que é menos ab sobre 4. Menos AB sobre 4. Aqui. Isso tudo, não esquece, divide por 2 vezes o A. E o A é 1, que é 1. 2 vezes 1, 2. Vamos tentar melhorar isso aqui. X igual, aqui continua menos A mais B. Ok, mais ou menos, abre a raiz, aqui a mais b ao quadrado eu não vou desenvolver, eu até podia fazer esse produto notável aqui, ó. Não vou fazer, porque eu estou olhando para as alternativas e olha só, dentro da raiz aqui, ó, na alternativa C, D e E, eu tenho a mais b, ó. Aqui, ó, a mais b ao quadrado, a mais b ao quadrado, então não tem por que eu desenvolver isso, né, se eu estou percebendo que ele está deixando dentro da raiz por enquanto. Então eu vou seguir, eu não vou desenvolver. Eu vou manter aqui esse a mais b ao quadrado. Eu estou tentando, né, identificar a alternativa. Aqui eu tenho menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 1 vezes menos ab sobre 4. Eu vou cancelar, ó, esse 4 aqui, multiplicando com esse, dividindo. E aí isso resulta para mim mais ab. E aqui divide por 2. Ó, já está se aproximando das alternativas. Olha só, está ficando parecido com a D ou a E. Bom, aqui eu tenho que tomar uma posição. Observa que o valor do x é uma largura, portanto é uma medida. Esse primeiro valor, esse primeiro parênteses aqui, como ele está precedido de menos, então eu já sei que isso aqui, ó, o resultado disso, não importa o parêntese, né, porque aqui vai ser uma soma, vai dar menos. Então aqui vai ser menos, porque a medida de A e B são valores positivos. Ó, o B é positivo e A é positivo, são medidas também. Então se eu somar duas coisas positivas aqui dentro com menos de fora, significa que essa estrutura aqui, ela vai resultar um valor negativo. Então pensa, se eu utilizar esse sinal de menos aqui, ó, que provém
que ele vem da fórmula de Bhaskara, eu tenho menos com menos e aí vai seguir um valor negativo em cima. E o valor do x acabará ficando negativo. Então nota que esse sinal negativo aqui, ó, ele não faz sentido para essa questão, porque eu vou ficar com um x negativo e não existe largura negativa. Então esse negativo eu já vou descartá-lo da fórmula. Então vou fazer isso aqui, ó, x igual, vou continuar com menos a mais b, só que só o sinal de mais aqui, ó, da raiz, antes da raiz, sem o menos. E aí continua aqui a mais b elevado ao quadrado mais ab. E isso sobre 2. Ok. E aí eu me livrei daquele sinal de menos. Tu vê que realmente nas alternativas nenhuma delas tem mais ou menos aqui na frente, ó. Não tem mais ou menos. Só tem mais, justamente por aquela justificativa que eu te apresentei. E agora então só está faltando uma coisa, ó. Na verdade duas. Eu preciso fazer com que esse termo aqui eu vá lá para o final, é isso que ele faz, ó, ele coloca aqui, ó, aqui no final, ou aqui, ó. Então eu vou tirar aqui aquele parêntese A mais B lá para o final. Então eu vou ficar com x igual, fica aqui direto a raiz, A mais B ao quadrado, mais AB, e esse menos AB aqui, eu venho para cá, menos AB. Tu vê que não muda o sinal, né? Continua menos A mais B. Por que não muda o sinal? Porque eu não troquei de lado. Eu não vim para cá, ó. Eu só troquei de posição. Então continua menos A mais B. E aqui sobre 2. Então isso aí é o valor do x. Mas aí lembra, ó, o que ele está pedindo nessa questão é 2 vezes o x, é o dobro da largura. Então eu preciso pegar esse x e multiplicar isso, ó, por 2, para fazer o dobro. E aí eu vou cortar esse 2, está dividindo com esse 2, está multiplicando. E a resposta final de 2x, né, ou seja, do dobro da largura, acaba ficando raiz quadrada de A mais B ao quadrado mais AB, e aqui menos A mais B. Ok? Como se esse 2 aqui está dividindo, fizesse a falsa passagem e viesse para cá multiplicando, ficaria 2x, que é o que eu quero. Certo? E aí então eu tenho isso se apresentando para mim na alternativa D. Ok? Então resposta aí, alternativa D. Espero que essa resolução contribua com os teus estudos aí dentro da tua preparação. Fica o meu forte abraço e até a próxima.